Não é surpresa para nenhum de nós que participamos do Senado Federal que a Câmara dos Deputados, em relação ao projeto da terceirização, aplicou um golpe sobre o Senado. O mesmo projeto que ontem foi debatido, discutido e aprovado, foi enviado ali pelos idos do ano de 2015 para o Senado Federal apreciar. Antes que o Senado Federal se debruçasse sobre esta matéria, de fato houve um retardamento na apreciação, mas antes que o Senado deliberasse sobre a mesma, eis que a Câmara dos Deputados desenterrou um projeto de lei da época de Fernando Henrique Cardoso e colocou em votação, tendo como relator um sergipano, o deputado Laércio Oliveira, presidente da FEComércio e um dos representantes maiores da terceirização no Brasil. Todos sabem que a terceirização precariza as atividades do trabalhador, as relações de trabalho. O poder mais forte sobrepuja o poder mais frágil, o empresário sobre o trabalhador. Pela legislação atual, senhor presidente, não existe a possibilidade de uma terceirização sem limites, uma terceirização limitada, tal como aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. A terceirização, o que é isto? Consiste em uma empresa que tem um determinado objetivo colocado no seu contrato e resolve terceirizar o seu serviço para outra pessoa, física ou jurídica, sem nenhuma relação de trabalho com esta nova empresa. A empresa nova que está sendo contratada, a terceirizada, é que cuidaria da assinatura da carteira de trabalho e dos direitos trabalhistas. E se essa outra empresa não cumprir a legislação? Diz lá o projeto que a empresa contratante vai se responsabilizar. No Brasil, nós sabemos, senhor presidente, no Brasil como é que acontece. O trabalhador sempre termina pagando o pato pelas más ações daqueles que não cumprem a lei. Então, senhor presidente, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 231 votos a favor e 188 contra e 8 abstenções, o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. Quais são as consequências? Os principais pontos, senador Capiberibe, do projeto são os seguintes: a terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo, uma escola poderá terceirizar faxineiros, que é a atividade meio, e também poderá terceirizar professores, atividade fim. A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores. A empresa contratante deverá garantir segurança. A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. O tempo de duração do trabalho temporário passa de
3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. E após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar 3 meses. Veja que regras draconianas. A oposição bateu o pé, vários deputados da base aliada também bateram o pé e votaram contra, tanto que 188 votos apareceram lá no painel contra a terceirização. E aí é onde está a coisa, a desmoralização do Senado. Em 2015, a Câmara aprovou um outro projeto com o mesmo teor, durante a gestão do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. O texto foi enviado para análise no Senado, mas ainda não foi votado. Então, atualmente não há legislação específica para regular a terceirização. O entendimento da Justiça do Trabalho é que a prática só é possível em atividades secundárias da empresa, também chamadas de atividades meio. Atualmente são terceirizados trabalhadores das atividades fins, que são as atividades principais das empresas. Então, o que é que diz a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, que vê a liberação da terceirização irrestrita e limitada como inconstitucional? Para a entidade, o texto apresenta inconsistências ao criar uma norma legal dizendo que a pessoa não se enquadra como empregado, embora o seja. Outro problema apontado pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, é que o texto exclui a responsabilidade do tomador de serviços, mesmo no caso de terceirização lícita, quebrando a proteção decorrente do Pacto Social. É grave, senhor presidente. Foi um drible que a Câmara dos Deputados deu no Senado. E o Senado não diz nada. É preciso que alguém venha à tribuna para dizer alguma coisa. Como é que a Câmara aprova um projeto, lá em 2015, manda para o Senado? O normal é esperar o pronunciamento do Senado, que é a Casa dos Estados, que é a casa do equilíbrio, da federação, da moderação. E antes que o Senado dê o seu voto, favorável ou contra, altere ou não a proposta, a Câmara dos Deputados desenterra, tira do arquivo morto da Câmara dos Deputados um projeto velho. Se fosse de papel, estava todo amarelecido. Mas hoje, não é? O digital, no computador, tanto faz um projeto velho como um novo, o cara só é tirar, não é? E aparece na tela do computador. Foi o que eles fizeram. Tiraram um projeto velho, não é? Lá do ano de 2001, 2002, e colocaram para votar, praticamente com o mesmo texto que está aqui no Senado. Eu achei isso, senhor presidente, o cúmulo. É por isso que a classe política está cada vez mais desmoralizada, cada vez mais enfraquecida. É preciso que haja uma reforma, não só política, também uma reforma de Estado, que dê mais responsabilidade a deputados e senadores, porque do jeito que está, não vai dar. Senador Valadares. Senador Capiberibe, é com muito prazer que eu concedo a parte a Vossa Excelência. Veja, quero, antes de mais nada, lhe parabenizar, não é, pela denúncia. Você está fazendo uma denúncia de que a Câmara produziu um golpe que atinge a CLT e a Constituição, segundo a ANAMATRA, a Associação Nacional. A ANAMATRA diz que é inconstitucional. De juízes do trabalho, né, que é inconstitucional. Mas o que é grave no mérito desse projeto é que, num país como o Brasil, que nós não temos uma burocracia pública profissional,
cada vez que muda o governo, muda todos os servidores do governo também. Mudou o ministro, muda desde do secretário executivo até o porteiro do prédio. As empresas que prestam serviço são renovados ou não os contratos, muitas das vezes não se renova o contrato, chama-se outra concorrência, ou então se dá contratos de emergência. Então, o que é que vai acontecer? Num país cuja burocracia não é profissionalizada, daqui para frente vai desaparecer concurso público para preenchimento de função no Estado brasileiro, nos estados, município e na União, que já é mais ou menos assim. Então, a precarização do trabalho faz com que inúmeras empresas, tem casos no Brasil todo, de empresas terceirizadas em atividade fins, que terminam não recolhendo os encargos sociais, não tem obrigatoriedade nenhuma, e o empregador, pelo que Vossa Excelência acaba de dizer, também não tem responsabilidade com aquele que contrata as terceirizadas, não tem responsabilidade com o trabalhador da terceirizada. Então, veja só, hoje é corrente as empresas não recolherem os encargos, é corrente as empresas atrasarem pagamento de servidores terceirizados e, muitas das vezes, falirem sem prestar contas a ninguém. Então, agora, isso aí vai virar uma prática comum, corrente. É a oficialização do achincalhe. Exatamente, o que já vem acontecendo, agora não. Agora se atribui um direito de não pagar, não recolher mais encargo, não vão recolher, já não vinham recolhendo, e, muitas das vezes, no encerramento do contrato, deixar 2, 3, até 4 meses de salário atrasados para os terceirizados, sem que eles possam receber. Então, realmente é muito grave, é um golpe da Câmara, né, em relação ao Senado. Como é que desenterra um projeto de 20 anos atrás? Né? Então, há uma ideia por trás disso nesse país, né, uma ideia que é antiga, que é a ideia da privatização total do país, a entrega total para o mercado. É o que nós estamos vendo com a aprovação, né, dessa lei da terceirização. Obrigado pela parte. Agradeço a Vossa Excelência, com a experiência que tem como parlamentar, como governador, a sua opinião será inscrita, sem dúvida alguma, nos anais deste Senado Federal. E eu queria dizer também Vossa Excelência o seguinte, me concede uma parte. Daqui a pouco, o senador Jorge Viana, com muito prazer. Queria dizer o seguinte, que agora as empresas de terceirização vão encher os cofres. As empresas de terceirização, se já são ricas, elas serão bilionárias com os contratos que agora serão feitos através dessa terceirização oficializada. Com a palavra, com muito prazer, ao senador Jorge Viana. Senador Valadares, eu estou inscrito, vou falar sobre a mesma questão, daqui a pouco sou o próximo, mas eu queria parabenizar Vossa Excelência e o meu querido colega Capiberibe também. Eu ouvi ainda há pouco o discurso do senador Requião, e eu só estava conversando com o professor, sou um admirador, sou amigo, ex-reitor, um intelectual de mão cheia, nosso colega Cristóvão Capi, e eu perguntei para ele se ele conhecia essa palavra pejotização, que eu aprendi hoje. Pejotização é uma palavra que nós vamos ter que pronunciar muito, senhor presidente, daqui para frente, depois da Câmara ter votado o projeto de ontem. Certamente quem está me ouvindo diz, isso é um palavrão, deve estar xingando alguém, pejotização. Mas significa pessoa jurídica. Nós vamos ter que abrir milhões de empresas, de pessoas jurídicas, individuais, porque é isso que a Câmara aprovou ontem, Câmara dos Deputados, por 231 votos contra 188. É bom que se diga que a base desse governo começou a se dissolver, porque a base de oposição ao governo tinha em torno de 90 votos. Contra esse projeto que leva o Brasil para uma era pré-Vargas, para o século passado, mas para o início do século passado, bem antes da CLT, agora nós temos essa coisa chamada pejotização, que é nada mais, nada menos um processo que nós vamos ter vividos, vão transformar quem tem carteira de trabalho assinada em pessoa jurídica. Essa é a tradução de pejotização.
As televisões, os grupos jornalísticos já fazem isso. Já fazem isso. Agora, um setor da economia fazer isso, transformar os seus prestadores de serviço em pessoas jurídicas, é uma coisa. Agora, como é que fica o cidadão brasileiro? Nós temos 12 milhões de desempregados. Estão vivendo o momento mais dramático da vida. Às vezes, o dono da casa, a dona da casa, os filhos desempregados. Quando uma pessoa está numa situação dessa, ela está muito fragilizada. Ela aceita qualquer coisa para ter o dinheiro do pão de cada dia. Nessa hora que o povo brasileiro está passando por esse drama, o governo interino, ilegítimo, que não passou nas urnas, resolve usar esse rolo compressor, que só se junta porque fizeram um leilão de ministério aqui na Praça dos Três Poderes, vai e faz a mais grave precarização das relações de trabalho. O Brasil está ficando diminuído diante do mundo. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, onde o Brasil tinha autoridade de participar dos eventos, o Brasil vai ter que ter vergonha de participar. Eu estou falando isso com base nos ministros do Tribunal do Trabalho, dos que trabalham no Ministério Público do Trabalho, dos juízes do trabalho. Demorou tanto tempo para a gente sair de uma colônia onde a Casa Grande explorava e segue explorando a senzala para estabelecer uma relação melhor, que países como os Estados Unidos venceu há tanto tempo. Nós estamos voltando para esses tempos. Então, uma população pedinte atrás de emprego vai chegar agora, e aqueles setores que podem criar alguma oportunidade de trabalho vão estabelecer as regras ali, naquela relação desigual, injusta e desumana, dizendo, ó, você vai trabalhar, mas assim, assado, nessas e nessas condições. Então, a partir de agora, nós vamos ter que ouvir muito, pelo menos pode ser falta de conhecimento meu, mas perguntei para o Cristóvão, o professor Cristóvão, ele também não conhecia. Nós vamos ter que ouvir muito, caso isso se implemente, a pejotização das relações de trabalho no Brasil. Cumprimento Vossa Excelência, já vou falar que eu sou o próximo orador. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela contribuição. Coincidentemente, hoje eu estava revendo os meus arquivos implacáveis. Arquivos que eu tenho nas minhas redes sociais e também no Senado Federal. No dia 19 de maio de 2015, quando esse projeto veio da Câmara para o Senado, eu fiz um pronunciamento numa sessão temática que aqui foi organizada sobre terceirização pelo então presidente Renan Calheiros. E posso dizer que com aquela sessão temática, e Vossa Excelência era o vice-presidente, senador Jorge Viana, o que esperávamos? Que o projeto que veio da Câmara tivesse consequência e que a gente tivesse o direito de mudá-lo, de alterá-lo em sua essência, para torná-lo mais humano, em razão da fragilidade do trabalhador frente ao empresário. E naquele período, naquele dia 19 de maio de 2015, eu recebi uma homenagem do senador Walter Pinheiro, colega de Vossa Excelência de partido. Senador Walter Pinheiro, da Bahia, que disse: Valadares, você nos representa. Sua fala será a minha, assinaremos embaixo, você falará pela Bahia. Não tenho dúvida de que seu conteúdo é incisivo, contundente e competente. Então, eu comecei o discurso dizendo: senhor presidente, todos sabem que a parte mais fraca sempre é o trabalhador, inegavelmente, em qualquer relação empresa-empregado. Quem detém o poder maior é a empresa. Tem o poder de empregar e tem o poder de demitir. Tem o poder de passar para o empregado todas as suas atividades normais, inclusive as que estão fora do contrato de trabalho.
A terceirização tem sido motivo de muito debate, disse eu, e quero registrar nesse instante o nosso reconhecimento ao presidente do Senado, pelo fato de criar essa oportunidade para que juntos mostrássemos as falhas do projeto e também as suas virtudes, porque não há cão sem dono. O senador Paulo Paim, que é versado nessa matéria, comprometido como idealista que é com a luta dos trabalhadores, mostrou no seu discurso a validade de sua proposta, ou seja, de rejeitar o projeto, como também a senadora Fátima, professora do Rio Grande do Norte, também uma trabalhadora idealista lá no Rio Grande do Norte, ao lado sempre da classe dos professores. A senadora Alice da Mata, do estado da Bahia. Então, o que é a terceirização? Em resumo, as empresas podem contratar trabalhadores terceirizados em qualquer ramo de atividade para a execução de qualquer tarefa, seja em atividade fim ou atividade meio. Atualmente, a terceirização é permitida somente em atividades de suporte, como limpeza, segurança, conservação, nos termos da súmula número 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Há quem argumente que o Tribunal Superior do Trabalho estaria legislando no lugar do Parlamento. Isso é um exagero. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, julga as causas que lá aparecem e faz a interpretação constitucional e legal do pleito da parte que o acionou. O tribunal não toma uma decisão sem ser provocado. E provocado que foi, baixou uma súmula para valer. O projeto de lei da terceirização derrubou a súmula do TST. O detalhe é esse. Veja, eu falei isso em 2015. Está valendo para hoje, que é o dia 23 de março de 2017. Quer dizer, parece que eu antecipei. 2 anos antes, o que aconteceu ontem à noite na Câmara dos Deputados. A súmula está valendo como uma tratativa em proteção dos trabalhadores e também em defesa das empresas que realmente atuam no ramo da terceirização, sem buscar única e exclusivamente a lucratividade. Também dá emprego, dá trabalho e ajuda, sem dúvida alguma, nos direitos previdenciários dos trabalhadores. Mas, para dourar a pílula, o projeto traz a responsabilidade solidária. A fornecedora de mão de obra terceirizada e a empresa contratante têm responsabilidade solidária nas obrigações trabalhistas. Esse assunto, se não me engano, o senador Paulo Paim já está regulamentado na súmula do tribunal. É apenas a repetição do que o tribunal já decidiu, o que disse Paulo Paim naquele dia. Vossa Excelência está sendo muito feliz. O objetivo desse projeto é só derrubar a súmula. Eles querem derrubar a súmula porque ela legaliza o mínimo da terceirização, e eles não querem. Caso esse projeto seja aprovado, eles derrubam a súmula do tribunal. E eu continuei. Então, se o objetivo era regulamentar essa questão, por que falar então em contratar em atividades fim? Isso é que, a meu ver, está mobilizando muitos empresários, inclusive empresários que também são do ramo da terceirização. O relator, meus amigos, o relator é do ramo da terceirização, que por coincidência é do estado de Sergipe, senador Laércio Oliveira. Ele é do ramo, ele ganha dinheiro com a terceirização, pois ele foi o relator e conseguiu aprovar a matéria ontem no âmbito da Câmara dos Deputados, uma matéria que derruba uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o que querem eles? Querem aproveitar o canal que vai surgir com a aprovação desse projeto para entrarem no ramo da terceirização e ganharem mais dinheiro, além dos que já ganham na sua atividade própria. Isto é, as empresas de terceirização vão multiplicar por 1000 o que ganham hoje.
Quando eu vi figuras carimbadas do empresariado brasileiro aqui nesse Senado, eu já fui dizendo logo, voto contra, porque eu sei que qual é o objetivo? O objetivo não é proteger o emprego, o trabalhador em determinadas empresas. Não digo todas. Nós temos que respeitar as empresas. Mas os empresários brasileiros, nesta hora de crise, estão dando um exemplo salutar de criatividade para suportar a carga tributária. E agora, com a perspectiva de uma crise sem precedentes na área econômica do nosso Brasil. Então, aos empresários eu quero fazer justiça. Viu, senador Armando Monteiro? Eu quero fazer justiça a Vossa Excelência e aos empresários do Brasil. Eles têm de lugar de destaque em nosso país. Isso eu disse em 2015, estou repetindo agora. Os empresários de todos os ramos terceirizados, da indústria de serviços, do comércio, do turismo, que dão tanto emprego neste país, merecem as nossas homenagens. Agora, não venham apresentar um projeto de lei para desmoralizar um tribunal. Isso é que eu não aceito. Foi o que a Câmara dos Deputados fez ontem à noite. Desmoralizou uma súmula, enterrou uma súmula, colocou no lixo uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então, senhor presidente, 23 ministros do TST são contra esse projeto, significando dizer que é uma barbaridade isso que a Câmara dos Deputados aprovou. Como senadores do PSB, fizemos hoje uma reunião com a senadora Alice da Mata, o senador Capiberibe e os demais senadores, chegamos à conclusão de que, se é para regulamentar, vamos regulamentar. Vamos pegar o que há para regulamentar aqui, vamos regulamentar, sem derrubar o que está inscrito como direito na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E, para encerrar, eu recebi a parte de vários senadores, eu gostaria de dizer o seguinte: projeto que a Câmara dos Deputados mandou para o Senado ainda está aqui. Existe outra proposta do senador Paulo Paim. Porém, a Câmara dos Deputados, numa desatenção horrorosa ao Senado Federal, como eu disse, tirou dos arquivos lá da Câmara um projeto da época de Fernando Henrique Cardoso e colocou para votar na sessão de ontem à noite. Isso é uma desatenção, uma desconsideração ao Senado. A gente aprova aqui matérias e mais matérias que vêm da Câmara dos Deputados, com a rapidez galopante. Mas quando a gente aprova um projeto aqui e manda para a Câmara, o caminho é a gaveta. É a consideração que a outra casa tem ao Senado Federal, lamentavelmente. Pois bem, eu quero registrar aqui, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente Elmano, o meu mais veemente protesto diante dessa decisão precipitada da Câmara dos Deputados, que não teve tempo de esperar aquilo que o Senado Federal poderia, discutindo de forma pormenorizada, projeto tão importante para a vida institucional, econômica e social do Brasil. Afinal de contas, nós temos esse poder de decisões. Tanto que o presidente do Senado, preocupado em debater de forma democrática, fez aqui uma sessão de debates, onde todos os senadores e senadoras puderam dar a sua opinião, e essa opinião ser convertida em alterações no projeto que veio da Câmara, que é o mesmo que foi aprovado praticamente lá na Câmara dos Deputados ontem à noite. Esta coisa é tão séria que a base aliada não tem, a base aliada tem uma posição majoritariamente forte na Câmara, enquanto que a oposição não tem nem 100 votos. Pois bem, esse projeto teve 188 votos contra. O Estado do Sergipe, por exemplo,
dos 8 deputados federais, somente 2 votaram. Mais ou menos isso, 400. Somente 2 votaram. 400 e tantos bilhões. Aliás, a gente não pode, O relator, que é lá de Sergipe, e o líder do governo, né? no Congresso. Mas os demais se posicionaram contra esta matéria. Termino, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência Senador, a cordialidade em me atender, e que eu falasse tanto tempo. E agora, antes de encerrar, se Vossa Excelência me permitir, eu darei uma parte que achar conveniente ao senador Armando Monteiro, que tem uma tradição nesta casa, como presidente da CNI, que foi um dos grandes presidentes, foi ministro da Indústria e Comércio, e tem uma palavra, sem dúvida alguma, abalizada, inteligente, para se somar a esse pronunciamento e abrir possibilidades, inclusive, de um debate novamente sobre uma matéria que ainda está no Senado, igual àquela, ou parecida com aquela que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. meu caro senador Valadares, primeiro eu quero expressar o respeito que tem a Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem sempre nessa casa posições muito firmes e muito coerentes. Portanto, nessa discussão de mérito sobre a terceirização, há muitos aspectos que podem ser trazidos. O primeiro deles é o seguinte: a terceirização não foi produto de uma lei. A terceirização foi fruto de uma realidade que o próprio mercado de trabalho produziu. Portanto, é algo que existe no Brasil e que está aí nas empresas estatais. Por exemplo, a Petrobras tem um contingente imenso de trabalhadores terceirizados. Então, é uma realidade que o próprio mercado engendrou, tendo em vista as características de um mercado que é um mercado dinâmico, um mercado, por exemplo, que se comunica com a realidade internacional. São as forças próprias do mercado, não foi fruto de uma invenção legal. Ora, mas se é verdade que essa forma de contratação ganhou uma dimensão extraordinária no país, é evidente que tem que ser, de alguma maneira, alcançada por uma regulamentação, por um marco jurídico adequado, que possa prover minimamente segurança a quem contrata nesse regime, já que o regime existe, e a quem é contratado nesse regime. Eu, evidentemente, na discussão de mérito, poderia discutir a questão de responsabilidade solidária, de responsabilidade subsidiária, que são os pontos mais sensíveis do projeto, essa questão da terceirização de atividade fim, mas eu não queria hoje fazer essa discussão. O que eu queria só, e aí é o meu ponto de discordância do meu querido eminente senador Valadares, quando Vossa Excelência diz que uma súmula do Tribunal do Trabalho é algo que pode, do jeito que Vossa Excelência disse, me parecia uma cláusula pétrea, uma súmula da Justiça do Trabalho. Ora, o que é que representa essa súmula diante do Poder Legislativo Nacional? Nós temos, e não podemos nos destituir dessa responsabilidade e dessa prerrogativa, o Congresso Nacional é soberano para mudar o arcabouço legal. Não são os tribunais que legislam. Uma súmula não pode ser erigida à condição de uma disposição de um comando normativo extraordinário. Portanto, sem entrar no mérito da discussão, o que eu queria manifestar a Vossa Excelência é que me pareceu, quando Vossa Excelência falou, um certo desapreço ao nosso papel. Quantas e quantas decisões equivocadas são produzidas pela Justiça do Trabalho? Aliás, Vossa Excelência sabe que hoje no Brasil se faz uma discussão muito séria sobre o papel da Justiça do Trabalho. É algo que se discute muito hoje no Brasil. Por exemplo, meu caro senador Flecha Ribeiro, será que esse poder normativo da Justiça do Trabalho em matéria de fato, não é em matéria de direito, se isso cabe à Justiça do Trabalho fixar a produtividade como
o faz em algumas decisões. Então, meu caro senador, eu queria apenas cingir o meu comentário e a minha discordância a esse ponto. Súmula de Tribunal de Justiça não se constitui em um comando normativo superior. O Congresso Nacional é que, em última instância, legisla de forma soberana, às vezes pode produzir decisões equivocadas, mas o seu papel é absolutamente insubstituível. Como eu disse, Vossa Excelência merece o meu respeito, o meu acatamento, mas eu me permito discordar da opinião de Vossa Excelência. Por quê? O Tribunal Superior do Trabalho, ele não entra no mérito das questões que chegam lá à sua porta. O tribunal interpreta a Constituição. E a súmula do 331 do Tribunal Superior do Trabalho garante a proteção do trabalhador, que é um princípio basilar da nossa Constituição. A proteção do trabalhador. Assim como há a proteção às atividades econômicas do empresariado. Mas que não é o caso. O Tribunal Superior do Trabalho não julga a proteção do empresariado. Porque o empresariado no mercado, ele já é forte. Ele já dispõe das condições essenciais para o exercício de suas atividades. Mas o trabalhador é a parte mais frágil. Daí que existe um tribunal chamado Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho baixou uma decisão não legislativa, não querendo se impor perante o Congresso Nacional, mas uma decisão interpretativa da nossa lei maior, a Constituição Federal. Por isso eu não estou agindo em desapreço ao Poder Legislativo, antes pelo contrário, eu estou protegendo o trabalhador em nome da Constituição Federal, que aqui nós representamos e nós defendemos de forma árdua. Vossa Excelência... Posso dizer a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro, que essa decisão da Câmara dos Deputados de ontem, o projeto é inconstitucional? Se essa decisão, ela é final, ela vai para... Mas eu digo, é inconstitucional o projeto, na visão de Vossa Excelência? Segundo a Ana Matra, é inconstitucional. A Ana Matra. Sim, mas espera aí. Então, se a Ana Matra, que é a Associação dos Magistrados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, apoiam uma decisão tomada pelo tribunal, é importante, mas o significado maior é a decisão que já foi tomada por aquele tribunal, em obediência à Constituição. Então, eu ia dizendo a Vossa Excelência, essa decisão de ontem, se ela for integralmente sancionada pelo Presidente da República, eu tenho certeza que o Tribunal Superior do Trabalho vai ser acionado. Vai ser acionado no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância recorrente em relação aos trabalhadores sobre essa matéria. Por isso, senador Armando, com todo respeito, o senhor me permite eu só discordo. um ponto? Não é a súmula, não é uma ação legislativa do tribunal, é uma ação interpretativa em função de demandas que foram feitas perante o tribunal. Sim. Mas então, eu estou entendendo... Posso dizer o seguinte, que Vossa Excelência... isso vai terminar nos tribunais, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Isso, eu não tenho dúvida. Mas o que eu mais discordo, além disso, é que nós fizemos aqui uma audiência pública para debater o projeto. E antes que a gente decidisse no Senado Federal, a Câmara dos Deputados tomou uma decisão de um projeto que tirou lá da gaveta para se adiantar ao Senado Federal. Mas esse projeto não tinha sido aprovado no Senado? Em 2001, não, meu mas irmão, eu pergunto... Em 2001. Sim, mas não foi aprovado? Mas um dia desse, Vossa Excelência não estava quando eu falei, um dia desse, em 2015, a Câmara dos Deputados aprovou projeto semelhante a esse que ontem foi aprovado e mandou aqui para o Senado. E antes que o Senado decidisse,
a Câmara deu um drible no Senado, deu um golpe e aprovou um projeto que, a meu ver, é um retrocesso contra a vida do trabalhador brasileiro.